Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite, muito interessante, tem como tema o seguinte: terapias da medicina complementar para curar as dores do corpo e da alma. Para falar e mostrar os aspectos qualificados deste assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: Dr. Sensei Valério Lima, ou Sensei Valério Lima, terapeuta e fundador da Kangen-do, Escola Brasileira de Terapias Japonesas. O Cristiano Rocha, que é especialista em terapias biofísicas, frequências e acupuntura. E o Alex Carrer, que é fisioterapeuta e osteopata, não é isso? Isso mesmo. Perfeitamente, Alex. Muito obrigado. Bom, eu começo aqui com o Sensei Valério Lima, que esse título de Sensei não é dado para qualquer um no Japão, não. Só para quem merece mesmo, e o Valério é um Sensei. Mas, Valério, pode explicar o que é um Sensei para os telespectadores? Primeiro, boa noite a todos os telespectadores, Rosenval, Cristiano, Alex. Boa noite. É bom você perguntar, as pessoas sempre me questionam sobre isso, né? Sensei é uma palavra usada no Japão para aquele, traduzindo seria aquele que veio antes, aquele que nasceu antes, ou aquele que tem mais experiência, mais conhecimento e trilhou um caminho de estudo, de prática e de vivência. Então também seria o equivalente a professor. É muito usado nas artes marciais, mas nas artes de cura, nas terapias como acupuntura, reiki, shiatsu, no Japão também, essas pessoas que estudaram longos anos são considerados senseis e realmente não é que a pessoa se intitula sensei, esse título é dado ou por um outro professor ou os próprios alunos começam a chamá-lo por esse. Você está falando aí, eu estou pensando na Dilma Rousseff, embora não tenha nada a ver, mas não tem sensaia não, né? É só sensei, né? Ainda bem que só tem sensei. Mulher não se torna sensei, torna? Também. Mas chama-se sensei. Sensei. Não é sensaia, não. Nem sensaia. Eu sempre falando, eu fiquei aqui pensando na versão feminina do sensei, que seria uma sensei, vamos dizer assim, né? Bom, depois nós vamos falar mais com o grande professor Valério Lima. Bom, Cristiano Rocha, hoje as terapias biofísicas e frequências, o que é frequências? Frequenciais, não é isso? Eu tive no congresso de fisioquântica em São Paulo, adorei o Chopra. Aquele Deepak Chopra, aquele sujeito não existe, né? Aliás, ele prova que ninguém existe, nem ele também. Muito legal. Mas o que é assim para o telespectador entrar no espírito da sua especialidade? O que seriam as terapias frequenciais? Primeiro, boa noite a todos também. É um prazer estar aqui no programa. Agradeço imensamente pela oportunidade. Boa noite ao Sensei Valério. Obrigado a vocês pelo convite, ao Alex. Vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma bem rápida. Quando a gente fala de frequência, isso é muito complexo para a gente tentar entender de primeiro modo. Mas se eu falar uma coisa bem simples. Rosenval, você vai me ouvir, porque o seu nome ressoa e tem ressonância em uma frequência específica. Se eu chamar Valério, você não vai me ouvir, não vai me dar atenção. Ou seja, teve uma ressonância entre o que eu falei com o seu nome. Consequentemente, tem uma certa similaridade. Como é que vem a ser isso? Todo órgão tem uma frequência específica. Então a gente consegue fazer um órgão que está doente a melhorar a frequência. A medicina chinesa, japonesa, oriental, trabalha de forma o quê? O órgão está em deficiência ou em excesso. É a mesma coisa. Uma forma diferente de falar nas medicinas ancestrais, antigas, assim, né? Orientais como um todo. Que legal. Então fica muito bacana você entender. Eu nunca tinha visto essa explicação tão básica para quem é leigo. Você tem um rádio fora da frequência, ele fica chiando, ele não está bom. Se ele está com a frequência bem equilibrada, o que acontece? O som está bom, está tudo legal. O órgão fora da sua frequência, ou acima ou abaixo, ele não funciona bem. Muito legal, nós vamos falar mais sobre isso. Perfeito. Bom, o Alex Carrer, de onde veio esse sobrenome Carrer? É italiano.
Italiano? Meu bisavô e minha bisavó eram italianos. Eu ia falar que era francês, mas é italiano então, né? Carré de corretor. Não é carré, né? Carreira, não é? Eu estou indo longe. Estou chutando aqui na base do chutômetro. Mas veja bem, você que é um osteopata, não é? Isso. Os osteopatas, bom, na origem, na etimologia da palavra, são aquelas pessoas que tratariam do esqueleto humano, da ossadura humana e as suas múltiplas implicações, porque sem o osso, sem a junta, sem essas articulações ósseas, nós não somos nada, né? O osteopata vai um pouco além, ele estuda isso ao ponto de interferir mecanicamente no organismo para melhorá-lo. É isso, assim, se nós formos definir a função do osteopata? É isso mesmo. A osteopatia tem esse nome porque quando ela nasceu lá nos Estados Unidos, ela era focada no tratamento dos distúrbios ósseos e articulares somente. E aí, com a evolução da osteopatia hoje, nós conseguimos tratar com técnicas manuais diversos tipos de distúrbios, patologias, desde uma cefaleia, uma dor de cabeça crônica, até dores articulares, hérnias de disco e por aí vai. Perfeitamente. Bom, Sensei Valério Lima, nós falamos aqui no programa, até a nossa querida Índia Poti falou, acho, ficou tão bacana esse tema, terapias da medicina complementar para curar as dores do corpo e da alma. Eu acho que as da alma são mais difíceis e é osso, né? O sofrimento da alma é triste. Então, como que as terapias que nós estamos chamando aqui da medicina complementa essa medicina que todos conhecem, né? De remédios e injeções, vai por aí, ela ajuda nas dores da alma? Bom, primeiro, para a gente entender isso, a gente precisa perceber que o ser humano é um ser como integral, sistêmico, né? Ou seja, ele está conectado com a natureza, com o mundo, com os familiares, com as pessoas, e há uma ressonância, uma frequência de alterações no corpo, na mente, nas emoções, e nós somos bombardeados o tempo inteiro por essas emoções, pelas vivências que temos na vida, por traumas, e isso vai repercutir no nosso ser, que nós não somos só corpo. Nós temos as emoções, nós temos os pensamentos, nós temos o nosso espírito, a nossa consciência, como os orientais chamam. Então, a maioria das doenças que existem no corpo físico, porque eu considero que o corpo físico é a última etapa no qual o ser humano adoece. Nas visões orientais, nós adoecemos primeiro a nível espiritual, ou seja, a nível da consciência, depois a nível emocional e mental, energético, porque a medicina oriental faz exatamente um tratamento energético, avaliando esse diagnóstico desses desequilíbrios. E, por último, a nível estrutural, movendo o corpo, as articulações, né, com dores, e fisiológico e bioquímico. Então, as terapias integrativas, elas enxergam o ser humano nessa vastidão toda e procuram ser mediadores para dar os estímulos necessários para que o corpo, que existe uma homeostase natural de busca por esse equilíbrio, por essa harmonia, para que o corpo volte a encontrar essa frequência, essa harmonia e esse equilíbrio que foi perdido ao longo do tempo. Uhum. E é interessante, Cristiano Rocha, porque, bom, muito embora os aspectos, vamos dizer assim, da física quântica, né, tenham se mostrado mais evidentes, mais punjantes, na última década, não é? Perfeito. Eu mesmo passei a tomar conhecimento profundo, um pouco mais profundo, depois desse congresso que eu fui, em São Paulo, um pouco antes. Os produtos da Fisioquântica, que é uma empresa que está investindo bastante nisso, começam a ficar mais populares e caros, diga-se de passagem, mas eficientes. Não sei se esse caro aqui seria muito adequado dizer, porque como funciona, acaba sendo bacana. Mas eu estava aqui conversando, não sei, com você mesmo, não é? Que os espíritas, né, entenderam aquela coisa que você ia para o centro espírita, ou vai ainda, e encontra ali a água fluídica, é um princípio da física quântica, né? E isso é o quê? Desde o tempo de Allan Kardec, na França, que fazia a água fluídica ser um fluido, embora se fosse examinar ali seria água, mas ele tinha uma função além de ser água, né?
É por aí que a física quântica está indo? Mais ou menos, mas assim, vamos buscar um pouquinho mais. Nós podemos ver o seguinte, o próprio Tesla, ele tentava colocar isso de uma forma mais técnica, né? O Tesla, se nós buscarmos aí praticamente quase um século, falando sobre física quântica, ele queria medir o pensamento, porque o pensamento ele gera uma alteração elétrica. Então ele queria medir isso. Hoje existem, obviamente, equipamentos ao longo do mundo que conseguem fazer alterações nesse nível, fazer mensurações nesse nível. Então a física quântica hoje, ou a biofísica, né, como a gente gosta de comentar, você consegue hoje ver como que esse organismo hoje reage, se ele está reagindo de uma forma extremamente acelerada, ansioso, vamos colocar em termos mais usuais, ou se ele está agindo com extrema dificuldade, depreciando o organismo. Então, se ele está em depreciação do organismo, correto? Ele começa a trabalhar mais devagar. Então, vamos pegar o seu exemplo. Pode ser uma água fluidificada, que nós comentamos, uma água benta. Que é o mesmo princípio, né? O princípio ali, então, o que tem naquela água ali? É uma informação, ou como nós chamamos, uma frequência específica. Alguns vão falar que é uma frequência do DNA humano, 528 Hz, 432 Hz. Então, o que há mais no mundo hoje é estudos em relação a isso. Muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, Valério, posso passar para você para complementar? Depois isso que eu queria complementar. Tá, mas pode complementar, vai. Que eu tinha o Dr. Emoto, um japonês, fez pesquisas científicas com a água, onde ele colocava essa água com uma palavra amor, raiva, ódio, e depois levava no microscópio e formavam-se ou mandalas muito bonitas ou algo totalmente turvo. Então ele levou esse estudo e comprovou que a água, ela assimila essas frequências do pensamento, da fala e do som, né? Então nosso corpo é composto de água. Então como nós somos afetados? Né? Muito interessante, porque o nosso corpo, a maioria, na verdade, é água, né? Exatamente. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que a Pax Clínica, você anota aí, é uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Rodovia BR-153, sítio Santa Luzia. Telefone 3282-7040, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. E a Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. Credijur 3216-0102. Não precisa de você ser filiado à OAB, basta você ser bacharel em Direito. E a Cerrado Acabamentos, anote aí, surgiu de uma parceria entre dois profissionais da construção civil de altíssimo nível. E não poderia ser diferente. O atendimento profissional e os produtos dentro do mais alto padrão de qualidade atende expectativas de construtores, arquitetos e consumidores. A Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja no segmento, mas sim a melhor. Avenida Mutirão, número 2948, telefone 3434-1305. É isso, né, Índia Poti? Vamos então e voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com esse tema interessantíssimo, terapias da medicina complementar para curar as dores do corpo e da alma. Esse foi um título que eu vou ler junto com o nosso querido Sensei Valério Lima, que eu acredito muito no Instituto Canguendô e dou meu depoimento aqui ao vivo. As minhas meninas de 6 anos, as gêmeas, eu gosto muito da terapeuta delas, a nossa pediatra, mas há muito tempo que eu não levo. Até ela falou, você não vem aqui, porque eu levo lá no Sensei Valério Lima, ela está com um problema de febre, vai lá, cura, faz tudo, as meninas adoram ir para lá. E eu e minha esposa também, toda a minha família. Então, faço questão de dar esse depoimento ao vivo ali, com um agradecimento sincero ao Instituto Canguendô, que é uma escola brasileira de terapias japonesas. Bom, Alex Carrer, você que trata com a fisioterapia, né? É claro que nós estamos falando aqui de coisas, por exemplo, que não são fisicamente tangíveis, mas
elas têm tangibilidade, vamos dizer assim, na parte física, mas a fisioterapia ela é uma coisa mais concreta, né? Você pega ali e toca, muito embora depois nós vamos falar, o Sensei Valério Lima e o Cristiano também, não fazem como os médicos atuais, que tem que encostar no paciente, alguns não estão fazendo, os maus, né? Mas então a fisioterapia, acho que cada vez mais o papel do fisioterapeuta é importante na sociedade, porque tantos acidentes de moto, de veículos, né, que a pessoa precisa fazer um tratamento mais prolongado, né? Sim, a osteopatia no Brasil ela é uma especialidade da fisioterapia, então somente fisioterapeutas estão aptos a tratar com osteopatia, né, a fazer o curso, e é uma forma de trabalho muito holística. Apesar de não abordar campos energéticos, mas sabermos que o ser humano ele é um ser integral, a osteopatia ela avalia e trata o ser humano como um todo. Então, ela faz correlações anatômicas, fisiológicas, de às vezes o porquê do paciente está apresentando uma dor no pé e tenta buscar a causa dessa dor. Então, a gente às vezes sai do foco de tratar o pé e busca todas essas relações anatômicas, tentando descobrir qual estrutura não está funcionando da maneira como deveria e com isso está sobrecarregando e causando, por exemplo, aquela dor no pé daquele paciente. Perfeitamente. Bom, Sensei Valério Lima, você lá no Instituto Canguendô, deita-se na maca, você observa, conversa um pouquinho, faz ali a sua avaliação e de repente você pega no pulso, não é? E eu aprendi como técnico de enfermagem, de 1 ano de medicina, no máximo a saber se ali está, né? Se o sujeito não tá morto, ou não está morrendo, ou não está... É a coisa mais básica, né? Mas o que você fala ali, que quando você fala para mim, olha, nós vamos fazer alguma coisa aí, mas precisamos ver o seu baço, ou às vezes ver o seu rim, e acerta na mosca. O que é? Como que você desenvolveu essa coisa? O que é? O pulso diz o que você? Então, é bem interessante você perguntar isso. A medicina oriental tem uma forma muito particular de avaliação. A avaliação principal que é feita dentro da medicina oriental é uma avaliação energética, porque nós somos energia, né? Nós temos essa energia vital, quando nascemos, recebemos ela, quando morremos, perdemos. Né? E nós podemos mensurar isso no corpo. E cada órgão tem uma relação, uma frequência, como o Cristiano está falando, né, de energia. E isso pode ser percebido através da artéria radial, onde tem pontos de acupuntura e onde nós conseguimos perceber várias funções energéticas do corpo ligadas aos órgãos, como pulmão, coração, fígado, baço, porque a medicina oriental consegue identificar esses desequilíbrios energéticos que ainda não estão presentes no corpo físico, mas que se a pessoa não cuidar, vai se manifestar já começa a aparecer através de sintomas. Por exemplo, se a pessoa tem um desequilíbrio no fígado, pode ter insônia, pode ter dores de cabeça. Como na visão da medicina oriental, o fígado controla os músculos, os tendões, a pessoa pode ter dores musculares, dor lombar, ciatalgia. Então a gente consegue identificar esses desequilíbrios que ainda não aparecem nem em exames da medicina convencional. Né? A acupuntura japonesa tem uma característica, ela foi desenvolvida por cegos. Então os cegos não têm a visão, então eles têm que usar muita palpação. Então a gente palpa o abdômen, que é a região do hara, onde tem os principais órgãos. A partir daí a gente consegue identificar esses desequilíbrios pelo pulso, mas também, como somos dotados de visão, olhamos a coloração da pele, os olhos, né? Porque os olhos são a janela da alma, então a gente percebe se o olho tem brilho, se não tem. Então, essa série de fatores servem como avaliação para que a gente possa fazer uma coisa muito precisa e escolher o ponto certo e adequado para poder tratar. E às vezes, quando se faz isso, você consegue tratar uma dor de cabeça tratando um único ponto. Então, um exemplo prático, quando você pega, o que ele diz o pulso de uma pessoa que tem um problema no fígado, por exemplo? O pulso, ele pulsa diferente? Isso. Então, nós vamos observar a qualidade do pulso, né, se ele é rápido, se ele é lento, se ele é superficial, se ele é profundo, se ele é forte ou se ele é fraco. Como nós temos cada uma das posições distais, medial e proximal, um órgão, então, diante daquela posição, da força do pulso, da velocidade dele, a gente consegue perceber se ele está em excesso, se ele está deficiente, se ele está fraco.
e a partir daí a gente fecha essa avaliação e inicia o tratamento. Puxa, tem que ter uma percepção muito acurada, né? Fala-se que precisa pegar 1000 pulsos para começar a entender o que é o pulso. Pois é, e quem não entende, vê lá e fala assim, esse cara, esse jeito não é bom não, vou sair correndo aqui dessa marca, ele tá estranho, né? Então a gente que conhece o professor Valério, os anos de estudos, a gente sabe disso e o telespectador agora está sabendo que através desse exame, quando a pessoa tem a expertise, ela é capaz de fazer um diagnóstico ali na hora, que às vezes demora, os exames laboratoriais podem demorar muito ou podem nem detectar, não é verdade? Agora, eu sou Cristiano Rocha. Bom, voltando ainda à fisioquântica, o senhor acha que nós vamos ainda ter evoluções muito interessantes sob o ponto de vista de disponibilidade dos produtos quânticos, vamos dizer assim? Porque hoje, por exemplo, você pega aí alguns produtos, eles são muito caros, né? Por exemplo, os colágenos da fisioquântica custam R$250 um vidro, e você tem para dar efeito, você só precisa usar por 1 ano. Quer dizer, então o sujeito tem que ter bala, né? E todos os produtos, muito embora eu olhando aqui, eu penso que alguns produtos, inclusive, na área da medicina dessa... São até mais caros. Convencional. Convencional, né? Alopática, sejam até mais caros, né? Mas será que nós ainda vamos ver um momento onde esses produtos vão ficar bem acessíveis à população ou não? Bem, na verdade, não é tão caro os produtos. Assim, você está falando de uma marca e de uma empresa. De uma empresa, que é uma empresa específica. Que eu conheci mais. Isso, que você e a grande mídia conhecem um pouco mais. Existem várias marcas no mercado hoje que pode favorecer tão quanto e que não cobra tão caro. Vamos imaginar que atualmente ela é a Nike do mercado. Sim. Correto? Então o marketing dela hoje é realmente bem forte. Ela consegue hoje, através desse grande marketing, atingir um maior número de pessoas, mas não necessariamente que os produtos dela serão os únicos do mercado e serão os únicos que irão melhorar o indivíduo. Sim. Correto? Então, pegando rapidamente o finalzinho da fala do Valério, e foi inclusive a sua pergunta, o Valério verifica pelo pulso. Nós temos hoje equipamentos porque o ocidental quer ver alguma coisa, não é a sua dúvida? Claro. Então, assim, para atingir o que o Valério tem uma maestria para fazer isso. Claro, ele é a expertise dele, a sensibilidade dele, como ele falou, justo. Já tocou em mais de mil. Então nós temos equipamentos hoje que conseguem aferir isso e dar um laudo para a pessoa conseguir visualizar. Um reloginho? Não necessariamente assim. Vou verificar através de alguns pontos, 24 pontos ao longo do corpo, que eu vou verificar ali então quais são os pontos que estão trabalhando mais ou trabalhando menos. Uma delas é a técnica Ryodoraku, que veio da medicina japonesa. É um japonês que queria mostrar quantas vezes ele testou aquele ponto para falar que funcionava ou não. 100.000 vezes cada ponto. Para ver se aquele ponto funcionava ou não funcionava. Eu que procuro sempre essas coisas, recentemente fui fazer, o proprietário da Jovem Pan, o Marcos Vinícius, me indicou um médico que tem um aparelho, um equipamento, que faz uns 300 exames, né? Você pega ali e vai fazendo, muito efetivo. Justo. E é até engraçado, a moça que estava fazendo lá a técnica, muito simpática, isso e aquilo, o último equipamento, os primeiros equipamentos ela foi explicando, isso assim, eu acho que você vai ter que tomar vitamina D, ou isso assim, isso aqui está mostrando isso. Ela foi dando um perfil, falou muito embora, o médico é que vai dar o veredito final. No último equipamento, ela falou, e esse, o que faz? Ela fez lá, falou, esse aqui é para saber se a pessoa tem alguma possibilidade de morte súbita. Falei, e o que deu? Ele falou, não, essa eu não vou falar nada, não, o médico vai te falar. Falei, vai, né? Eu vou ficar dormindo até a próxima coisa que marcou 2 dias depois. Porque ela falou, não, mas eu não posso falar, não devo. Ou então você não devia falar nada, né? Fiquei 2 dias sem dormir à noite, pensando que eu ia ter morte súbita. Eu falei, se a morte súbita chegar, pelo menos não vai me pegar dormindo, não, eu vou ficar acordado. Enfim, foi muito engraçada a posição dela, e no fim o médico falou, não, você não está sujeito à morte súbita, não. Eu falei, que bom, né? É a única coisa que eu não queria mesmo. Mas esses equipamentos aí, professor Alex Carré, na osteopatia vocês têm também alguns medicamentos, alguns equipamentos que colaboram para ajudar no seu diagnóstico, no
tratamento, não? Tem alguns equipamentos que são utilizados mais para dar um feedback para o paciente saber enxergar, conseguir enxergar o que está de errado com ele, principalmente com alterações térmicas de determinadas regiões. Mas o diagnóstico é todo feito manualmente, por palpação mesmo. Então a gente desenvolve muita capacidade de sentir também, de palpar, de ter um pouco mais dessa sensibilidade para conseguir chegar ao diagnóstico de alteração funcional que aquela pessoa está apresentando. Perfeitamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que o Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, o Sicoob é a escolha certa para administrar a conta corrente de sua empresa. Afinal, nela você também é dono e participa dos resultados, com serviços e produtos essenciais para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.sicoob.com.br. E a Espaço Laser oferece métodos diversos, confortáveis e seguros para você. Marque uma avaliação na unidade mais próxima de você e fique livre dos pelos pelo corpo, se você assim o quiser. Goiânia Shopping é o Passeio das Águas. Telefone 3181-0800. E a Águas do Bem, essa aqui, olha aí, Cacique Luciana, a Levite mudou o layout, né? Tá mais azulzinho, tá interessante, mudou aqui. É um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo. Além de ter sabor agradável, você fica cuidando da sua saúde com a Águas do Bem. Telefone 3255-9626. É isso aí, Índia Poti, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema Terapias da Medicina Complementar para curar as dores do corpo e da alma. Por falar em corpo, mostra a Índia Poti, tanto que ela está bonita hoje. Olha que coisa bonita que esta mulher está. A pedido do pessoal, ela está ali toda envergonhada. Mostra a Índia Poti. Vamos lá, Índia Poti. Dá um sorriso bacana para a câmera. Olha aí, olha tanto que ela está dando. Olha para cá, para esse lado de cá. Ela está fazendo charme. Ah, é porque esse lado, o ângulo seu, este ângulo seu é o melhor ângulo, né? Tá certo. Volta para cá. Tá vendo que aqui a gente, Índia, você pede, a gente faz, não tem problema nenhum. Aqui nós somos obedientes. Bom, voltando aqui, mas veja bem, o Sensei Valério Lima, sob o ponto de vista da alma, que a gente está falando na alma aqui, e você está falando que não há dissociação. Tanto que aqui eu estou invocando o Espiritismo, porque na minha particular concepção da vida, eu entendo que o erro do Espiritismo, e se isso pode ser chamado de erro, coloco entre aspas, foi ter sido chamado de religião. Porque se tivesse sido chamado de filosofia, teria milhões de seguidores no mundo inteiro, porque a religião separa as pessoas, a não une. E a filosofia espírita, a meu ver, é uma filosofia de vida, de concepção filosófica, mais do que uma religião. Tanto que eu, por exemplo, durante muitas décadas, eu e minha família, fomos católicos espíritas, não vejo problema nenhum da pessoa ser evangélica, espírita, vai por aí. Bom, mas veja bem, o Espiritismo mostra essa íntima correlação, demonstra em livros e uma série de coisas até muito mais tangíveis hoje do que no passado, de que a alma é alguma coisa que está naquele corpo, estava no outro, poderia estar em um outro corpo amanhã. Portanto, a alma não é algo tão assim intangível quanto a gente imagina, ela é a essência, é isso mesmo. Como é que os japoneses classificam a alma? Os japoneses usam mais a palavra kokoro. Kokoro é uma palavra que pode ser traduzida por consciência ou por espírito também, mas é uma junção da mente com a emoção. Eles não fazem essa separação. Então, tudo que você pensa reflete nas suas emoções e reflete no seu corpo. Então, dentro das próprias concepções japonesas, eles já entendem que existe isso, que existe essa alma. Né? Trazendo, por exemplo, para uma visão mais ocidental, eu, de tanto perceber os pacientes, que eu trato muita gente com dor, né? Com dores crônicas e agudas, eu comecei a perceber que essas dores não eram realmente físicas, não só energéticas também.
Mas essas dores tinham uma relação com o sistema da família da pessoa, com a alma familiar, né? Que, por exemplo, o Jung fala do inconsciente coletivo, mas existe um inconsciente sistêmico familiar. E hoje eu tenho estudado a constelação familiar exatamente por isso, porque muitos desses problemas, eles vão sendo passados nessa alma familiar, nessa consciência que vai sendo passada, é como uma consciência do inconsciente familiar. Então você vê numa família, né, que tem dores na coluna, os descendentes também desenvolvem essa dor na coluna, ou quando alguém tem depressão, aquela outra pessoa, às vezes não é da primeira geração, mas da segunda, tem depressão. Então, hoje eu tenho associado esses trabalhos, o Reiki trabalha muito nessa parte da consciência, da alma, inclusive fazendo um trabalho de reprogramação mental para as pessoas que têm vício, mania, síndrome do pânico, depressão. Então, a medicina oriental, ela não faz de maneira alguma essa separação, e o foco principal é buscar a raiz, a causa desse sintoma que está sendo apresentado, que muitas vezes vem lá do sistema familiar da pessoa. Muito interessante, o Dr. Valério, lá no Instituto Kangen-do, fica ali na Avenida o Instituto Kangen-do, faz tratamento com diversos tipos de terapias. Se for falar aqui, dá um programa inteiro só com as terapias que o Dr. Valério faz para cada problema que a pessoa está acometida naquele momento. Mas veja bem, Cristiano Rocha, o Sensei Valério Lima disse uma coisa interessante. Às vezes a mãe fala assim, ou o pai, não importa, a mãe às vezes é mais aberta nesse sentido, fala assim, como é que estão os seus filhos? O fulano está fazendo isso, o ciclano está fazendo aquilo. E o outro? E aquele mais velho me deixa doente. Essa palavra me deixa doente, deixa. Né? Porque a família, por exemplo, às vezes a gente, quando é pai, você tem aquele sentimento, tem um filho que te deixa doente, você te deixa triste, deprimido, depressão leva a diabetes, e aí acomete o que o Sensei Valério Lima está dizendo aqui. Você acaba, essas dores da alma, da preocupação, se refletem no corpo, né? Como é que a biofísica e a acupuntura pode ajudar a pessoa nesse aspecto, que é o aspecto da consequência das dores familiares? Vamos lá. Nós analisamos de uma forma até interessante. O que eu falo é que nós mudamos, na verdade, só a terminologia em si. Porque como o corpo ele modificou um pouco a frequência dele, pegando um pouco desse termo, pegando a linha do que o Valério comentou, então o que acontece? Esse indivíduo, então, vamos pensar em termos de padrões mentais. O indivíduo estava com um padrão mais alfa, mais delta, falando em hertz, vamos dizer assim. Então eu consigo, através de equipamentos, fazer uma verificação do padrão de onda cerebral desse indivíduo e, através de outros equipamentos, tentar equalizar as ondas cerebrais desse indivíduo. Então vamos imaginar, um indivíduo é muito agitado, muito ansioso, trabalhando com padrões extremamente altos cerebrais. Então eu consigo fazer o quê? Trazer o cérebro dele, ou melhor, é como se eu reensinasse o cérebro dele a descer os padrões de ondas cerebrais dele. Tudo através de indução. Hoje a neurologia estuda bastante isso, não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo. Então, é bem verdade essa ideia que nós estamos comentando, mas também eu consegui olhar isso por um lado mais da própria física quântica, vamos dizer assim, né? Mas por padrões vibracionais, que é o que eu posso fazer na acupuntura, que o Valério comentou, nós podemos fazer com Reiki, como várias outras linhas de atuações que também trabalham com as vibrações, que é a mesma coisa, são vertentes diferentes. É interessante, eu tenho isso, meu cérebro não para, é muito difícil, eu tenho muito problema para dormir. Aliás, que tem uma birra com a classe médica, porque médicos falam muito que remédio para dormir vicia. Vicia. E eu falo para eles que provo que não vicia, porque eu tomo remédio para dormir há 50 anos e nunca me viciei. Então eles ficam assim meio chateados comigo, mas eu falo, não, doutor, eu posso provar que não vicia, eu tomo há 50 anos, nunca me viciei, como é que isso vicia, né? Então eu realmente tenho muita dificuldade para dormir, que é um das meus, talvez esse seja o problema que eu tenho, diabetes, né, causa a diabetes, e o Valério tem me ajudado muito a ver se corrige isso, mas mesmo assim é muito difícil, problema de coluna, até que eu resolvi bastante. Mas falando em coluna, o nosso querido Alex Carré, que é osteopata, né, eu uma vez fui eu morava nos Estados Unidos e fui num osteopata,
Parece que os americanos é que Nasceu lá nos Estados Unidos. É mesmo, né? Com um médico. Eu fui num osteopata lá do Michigan. Fui lá no osteopata, estava com um problema de coluna. Ele olhou de um lado, olhou do outro, um americanão com a mão desse tamanho. Aí, de repente, esse americano falou assim, se vira. Eu falei, bom, se vira, bom, tá, me viro. E ele foi lá e pegou por trás, assim, e crau, né? Me deu um tranco na minha coluna, que eu falei, quebrou a coluna inteira, nunca mais vou andar. E realmente aquilo ali, com o jeito que ele fez, realmente me deu um alívio imediato. Agora, evidentemente que eu acho que isso precisa ser feito por gente que entende muito do assunto. Porque eu conheço histórias cabrosas de falar o crawl, né? E de repente, esse jeito não pode. Quer dizer, para dar esse tal de tranco na coluna, que muitos falam, tem gente que vai longe para isso, né? Mas não é qualquer um, né? E não é qualquer um que precisa de fazer isso. Exatamente. Né? Esse é um grande problema que a gente tem, porque a técnica que faz aquele crack, que faz o estalido, ela é feita com um propósito específico. Ela não é feita de forma aleatória e inespecífica. Então, primeiro, nós temos que avaliar, cada caso é um caso, tem pessoas que realmente não precisam desse tipo de técnica. E às vezes, quando você vê colegas ou profissionais de outras áreas fazendo técnicas com esse propósito, você pode estar instalando ali alguma disfunção em uma pessoa que não tem uma disfunção. E uma disfunção, quando ela permanece por um período maior e não é corrigida, ela acaba se transformando numa patologia. Então é preciso que a pessoa tenha muita confiança na técnica e saiba que aquele específico paciente precisa daquilo. Não é qualquer um que sai dando... Isso mesmo. Bom, eu quero lembrar que a República da Saúde é onde você come toda a sua alimentação com azeite de oliva virgem. Lá não usa óleo. A República da Saúde, você se alimenta saudável. Ali fica a República da Saúde, fica na Rua 89, no setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. Vai lá que você vai se dar muito bem. E a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos, cabelo, barba, tratamentos faciais, podologia. Lá tem um ambiente só para os noivos e é pensado para o homem moderno. Rua 1123, quadra 229, no setor Marista. Telefone 3988-6223. E o Subilt, olha aí, com 10 unidades, todas com localização privilegiada. E as mulheres adoram o Subilt, que lá elas ficam mais belas do que nunca. Rua 22, número 384, lá no setor oeste. O telefone é o 4012-1066. E por falar em mulheres simpáticas e bonitas, nós temos a visita aqui hoje da esposa do Cristiano Rocha, não é isso, Cristiano? Como que se chama a sua esposa? Priscila Tamer Cherhud. Priscila, grande Priscila. Todas as Priscilas que eu conheço são muito bonitas. Lembrando da esposa do falecido Elvis Presley, que era Priscila Presley. A minha cunhada também se chama Priscila. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Bom, a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Telefone 3095-7592, Rua 144, no setor Marista, tocada pelo grande odontólogo Dr. Jefferson. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite, com o tema Terapias da Medicina Complementar para curar as dores do corpo e da alma. Eu quero aproveitar este programa para dar parabéns à OAB, que elegeu seu presidente. Teve o debate aqui, o Lúcio Flávio elegeu-se com a chapa para frente. OAB, isso mesmo. Chapa número 1, que, na verdade, deu sequência à administração do Lúcio Flávio. Meus parabéns a todos eles e aos adversários também, ao PP e ao Caiado, que souberam honrar a boa prática da democracia. Mas aqui, Cristiano Rocha, eu estava falando rapidamente, nós temos poucos minutos, né? De quantos minutos nós temos aí? Você verifica. Mas esse tema é muito bacana, eu gostaria que vocês voltassem aqui outra vez. Eu tive contato agora com
os produtos de aromaterapia de uma empresa, que eu vou até citar o nome, porque está sendo... Correto. Chama-se Da Terra, não é? Uma gota vale por 50 limões. Então eu fiquei, não, vale por 5, tá bom, não precisa ser 50, não. A menina que foi mostrar lá, foi, não, se falar que vale por 5, uma gota por um eu já estou comprando. Mas diz que realmente a coisa é muito boa. Mas essa aromaterapia, que é uma coisa bacana também, ela é uma aromaterapia frequencial, não é isso? Isso. Então vamos lá. Acho muito válido esses produtos que tem no mercado hoje, mas eu trabalho de uma forma um pouquinho diferente. Porque eu gosto de especificar o produto. Igual assim, como a gente estava comentando aqui, o Valério comentou, o Alex comentou, você vai apalpar o paciente para saber o que aquele paciente tem. Então eu não vou fazer, no caso, pedir para o meu paciente comprar um produto que é generalizado. Aí eu peço para ele comprar um produto que eu verifiquei que é específico para a frequência dele. Não Então, é uma coisa granel. Não, perfeito. Eu faço uma mensuração anterior para ver qual que é o melhor produto para ele. Então, dosagem eu consigo verificar, porque o corpo dele vai me falar qual é a dosagem que ele precisa, qual é o melhor produto. E tudo isso eu faço por equipamentos. Eu consigo fazer essa leitura anteriormente para, em um momento posterior, passar isso para ele. Então fica algo literalmente específico e não generalizado. Porque o grande perigo, Sansei e Valério Lima também, é o pessoal que vai lá na internet, né? Fala, não, eu tenho isso assim, assim, eu vou lá. E o sujeito fala, não, você tem que tomar bastante sol, porque está se sentindo assim. Aí o sujeito vai tomar sol, tem uma insolação. Fica 3 horas no sol lá e não dá certo. Mas um exemplo qualquer, mas o corpo humano realmente tem que verificar exatamente o que a pessoa precisa, né? Não é, por exemplo, generalidades, né? Não, você está certo. Na verdade, o trabalho da medicina oriental, ele é focado num trabalho individual e personalizado. Eu, ao longo desses 20 anos, fui estudar várias técnicas exatamente para fazer com que eu possa tratar o meu paciente de uma forma muito personalizada, porque as pessoas são diferentes, elas são diferentes, o organismo funciona diferente, energeticamente ele está também com uma frequência, com um padrão de desequilíbrio. Então, eu, por exemplo, a técnica de acupuntura que eu utilizo não precisa furar. Inclusive a que eu faço nas suas filhas de criança, não se fura. Uhum. E hoje eu pesquiso mais essas técnicas que não precisam inserir. Mas eu fui para o Japão e estudei, por exemplo, o potencial de cada metal. Então eu tenho agulhas que eu trouxe de lá, folheadas a ouro, cobre, titânio, aço, prata. Para cada paciente, de acordo com o desequilíbrio que ele está, eu vou selecionar um tipo de agulha que eu vou tocar aquele ponto para mudar a vibração dele, a frequência e equilibrar o corpo dele. Então, tem pacientes que eu preciso utilizar reiki, porque tem mais desequilíbrio a nível emocional. Outros precisam também de shiatsu, porque está com a musculatura muito rígida. Então, eu vou ajustando de acordo com a necessidade do paciente. Valério, por favor, fala de novo o endereço lá. Avenida o Instituto Kangendō fica na Avenida a Escola Kangendō está na Avenida em frente à Honda TK, já próximo da Jamel Cecílio, ali perto do Shopping Flamboyant, número 981, no edifício Camila Lacerda. O telefone para contato, quem quiser, é 3624-2568, 3624-2568, e será um grande prazer para a gente receber vocês e poder auxiliá-los. Cristiano Rocha, se alguém quiser o seu serviço, você atende onde? Eu sou um dos proprietários do Invida Instituto. Univida? Invida. Invida. Invida Instituto, fica na rua 101A, número 80, setor sul. É uma viela pequenininha que fica ali próximo do laboratório Atalaia, ali, lá atrás da Avenida Assis. Assis. Chama lá Invida Instituto. Eu já passei por lá. É uma vielazinha. Uma vielazinha. O que tem lá nessa rua que eu estou tentando me lembrar? Sem ser em Vida. Lá tem uma creche do tribunal, se não me falha a memória, tem um escritório de advocacia bem na esquina ali. Eu acho que eu já fui no escritório de advocacia, de uma pessoa que eu conheço. Justamente. E o Alex Carreiro, você atende onde? Meu consultório fica na Ricardo Paranhos, no setor Marista, no edifício Office Prosperi, sala 221. Se quiserem falar comigo, agendar, é só entrar em contato pelo número 629-9922-4614. 9922-4614. O Sansei Valério Lima fala assim, mas o Valério tem décadas, mais de 20 anos de estudo, as pessoas falam, mas ele é tão jovem. Eu falo, não, o Valério nasceu com 70 anos.
Agora já está com mais ou menos Igual 100. aquele ator, aquele mas filme, veja né? bem, do Brad Benjamin Pitt. Button. do Brad Pitt, como é que chamava o Curioso caso de Benjamin Button. Benjamin Button, não é? É verdade. Mas não é, mas o Valério, assim, eu me atrevo a afirmar que eu acho que essa geração de pessoas como o Valério vieram de outras encarnações fazendo trabalhos terapêuticos. Porque só isso explica não só a precoce... eu comecei com 18 anos. Com 18 anos, porque 18 anos, não é? Eu tenho funcionário meu que está chegando com os 30, né? Agora nem casou ainda, né? Vai fazer alguma coisa. Mas veja bem, é verdade, né? Você tem essa coisa de ter sempre procurado o caminho da terapia, de ajudar pessoas, né? Isso. Tem uma palavra em japonês que faz parte da filosofia da escola Kangen-do, que se chama Ikigai. Ikigai significa a razão de viver, o propósito de vida. Então, felizmente, eu descobri meu propósito de vida quando tinha 18 anos e esse propósito é poder ajudar as pessoas, curá-las, ensiná-las também a se tornarem curadores, terapeutas para fazer esse mundo melhor. E eu sei e admiro muito, nós somos amigos há décadas também, graças a Deus. Eu considero o Valério meu grande irmão, que eu não tive do sexo masculino, é meu irmão, mas vejo muito essa sua tentativa não só de curar, como de fazer uma escola brasileira de terapias japonesas que honra toda aquela tradição japonesa, né? E você tem feito isso, formado bons alunos. Uhum. Entre eles a minha própria esposa, Sim. que fez o curso com você de mestre em Reiki. Mestre em Reiki, e ela hoje é uma reikiana que faz também, já auxilia outras pessoas, muito boa, além da família, né? E, bom, a acupuntura, Cristiano Rocha, realmente, o Dr. Valério, que nosso Valério Sensei Valério Lima, falou inclusive da utilização correta das agulhas e tal. Hoje me parece que a acupuntura no Brasil, que antes era uma coisa assim muito desconhecida, está bem consolidada como tanto que a própria Unimed, né, e outros planos de saúde estão aceitando, não é isso? Perfeito. Então, eu acho que a acupuntura não tem mais nada a provar no Brasil, né? Não, tanto é que a gente fala assim, que ela está num momento muito especial, assim como o Valério comentou. Ele consegue fazer com um metal específico, então, estimular ou desestimular um ponto. O termo correto nosso é harmonizar o ponto, vamos utilizar esse termo. Então, hoje ela está passando por várias evoluções. Se a gente pensar que ela começou que era agulhas de pedra, então hoje nós estamos passando já pelo laser. Eu posso fazer reiki em um ponto de acupuntura, então eu posso estimular através de frequência, que é o que a gente vem comentando hoje. Então hoje nós estamos num ápice, num processo muito tênue de uma nova evolução da acupuntura. Então vai ficar para trás quem ainda continuar trabalhando somente com agulhas, não que não seja necessário, mas eu quero dizer que somente com agulhas, porque está passando por uma evolução muito grande. Nós estamos nesse processo evolutivo da acupuntura no momento agora. Perfeito. Bom, este programa pretendo colocá-lo também na Rádio Bandeirantes, na nossa querida Bandeirantes, né, de 820 AM. Ele vai ser reproduzido o áudio dele na Rádio Bandeirantes. Legal, okay? que bom. Depois aviso para vocês que dia que será essa reprodução, mas será este ano ainda. Legal. Sensei Valério Lima, muito obrigado. Obrigado. Cristiano Rocha, muito simpático, muito obrigado pela presença da sua esposa ali, que está pacientemente esperando aqui Vai nos ficar bastidores. caro isso aí. Vai ficar caro, né? Eu imagino. O Alex Carré, muito obrigado, Alex. Obrigado. Eu já tinha ouvido falar em você, muito simpático, por sinal. Seu profissionalismo o procede, faz jus. E aos nossos telespectadores, muito obrigado e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.